E eu quero compartilhar um texto com vocês, paz do Senhor, né? Está em Lucas, capítulo de número 15, verso 11 a seguir, enquanto os irmãos encontram aí, Lucas 15, 11. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de servir uma vez mais ao Rei do Senhor, juntamente com cada um dos irmãos. Eu sei que nós estamos muito distantes, né, aí fisicamente, mas estamos ligados pelo mesmo Espírito, e é isso que importa. O Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos. Se você já encontrou aí, Lucas, capítulo de número 15, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso 11 a seguir, o texto diz assim: E Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre ambos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para a casa do meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo lá dentro. Esse lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que lhe esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Somente até aqui. Glória a Deus. O texto que nós lemos, irmãos, a parábola, né? Na verdade, todo o capítulo 15 é constituído por 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda, da dracma. E Jesus encerra falando no capítulo 15 sobre a parábola do filho perdido, filho pródigo. Quando fala da ovelha perdida, é uma ovelha entre 100 que se perde, ou seja, 1%. Quando se fala da dracma, é uma entre 10%. Quando se fala do filho, é um de 2 que se perde, 50%. Só que nas 3 parábolas, Jesus deixa bem claro que não importa o quanto você perdeu, se você crer, confiar, o Senhor pode restaurar e trazer de volta tudo aquilo que foi perdido. O texto da parábola do filho pródigo, que é um texto que eu gosto muito,
Vai iniciar dizendo um certo homem. Todas as vezes que Jesus fala em parábolas, que era um método de fácil compreensão para o povo judeu, todas as vezes que Jesus ensinava através de parábolas, que ele queria representar Deus, ele sempre traz Deus assim, um certo homem, um certo homem, um certo homem. E o que o Senhor falou muito no meu coração sobre isso, sobre esse texto, sobre como Deus é trazido nas parábolas pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo como homem. Quantas vezes nós queremos ser tão superiores, tão poderosos, tão grandes, e esquecemos de olhar para a nossa humanidade, enquanto um Deus que se fez homem, se apresentou como homem, não teve dificuldade de rejeitar toda a glória que ele tinha num trono de glória, num céu de glória, fazendo-se homem, semelhante aos homens, vindo a ter uma vida de dificuldade, de dores, de abandono. Jesus sofreu exatamente tudo aquilo que nós sofremos. Jesus sentiu que é ser traído, que é ser abandonado, que é perder alguém que ele ama, como ele perdeu o seu primo João Batista, como ele vivenciou o choro e o luto da morte de Lázaro, embora posterior ele foi ressuscitado. Mas Jesus, ele se fez homem, ele traz Deus nas parábolas como homem, para que nós pudéssemos compreender e entender que nós não somos deuses, nós não temos. A gente precisa parar de achar que nós somos super-homens e super-mulheres e entender que tem dias que a gente está cansado, tem dias que a gente se esgota, que tem dias que a gente dá vontade de parar, que tem dias que a gente dá vontade, né, como disse o povo aqui no Goiás, de chutar o balde. O importante é que quando a vontade vir, eu tenho que compreender que eu tenho um Deus que me sustenta mesmo no dia mau. Que mesmo quando eu quero largar tudo, mesmo quando a situação parece difícil demais, tem um Deus que nos sustenta. Um exemplo muito claro acerca da nossa humanidade, da nossa fragilidade, é o profeta Elias. Elias foi um homem tão cheio de Deus que ele vai dizer, debaixo da minha palavra, nem chuva nem orvalho vai cair. Elias foi um homem que orou e Deus realizou grandes obras através da vida dele. Elias foi um homem tão extraordinário que Deus achou por bem que ficasse registrado que Elias era homem como qualquer outro homem, sujeito a qualquer outras paixões. Só que ele foi um homem de oração. E Elias, no capítulo de número 19, a Bíblia vai dizer assim, lá em 1 Reis, que ele, cansado e esgotado, ele deitou debaixo de um pé de giesta, fugindo de Jezabel, foi para o deserto e orou desejando a morte. Eu estou dizendo de um homem que orou e Deus mandou chuva, de um homem que orou e Deus fechou o céu. Ele se sente esgotado. A nossa humanidade, ela é real. E nós temos que entender que em dias difíceis eu preciso me lembrar disso. E lembrar, Senhor, eu sou cheia de defeito, estou cansada hoje. Hoje, Senhor, parece que eu não tenho nem fé. Hoje, Espírito Santo de Deus, eu preciso ser fortalecida. A Bíblia diz assim que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você não precisa demonstrar uma força que você não tem, porque quem nos fortalece é o Senhor. Certo homem. A Bíblia diz que esse homem tinha 2 filhos, e o filho mais moço vai chegar no pai e vai dizer, pai, eu quero minha parte da herança. Isso era uma afronta terrível, porque a herança era concedida só depois que o pai morria. O que aquele filho está dizendo para o pai é, para mim, é como se o senhor tivesse morrido, porque eu quero minha parte. Eu quero usufruir daquilo que é meu. Olha para você ver a audácia desse menino. A Bíblia diz assim, preste atenção no que eu vou dizer, o verso 12 diz assim, ó, assim o pai repartiu a propriedade entre os dois. Entre os dois, o pai repartiu entre o filho mais velho e o filho mais moço. Num contexto cultural judaico, o filho mais velho tinha direito a 2/3 da propriedade. Quando fala dessa divisão que o pai fez, não foi uma divisão igual, no sentido de cada um ficou com uma metade, mas foi no sentido de cada um ficou com a sua parte, ou seja, o filho mais novo que recebeu a herança para
esbanjar fora da casa do pai, recebeu 1/3 da herança. Ele recebe uma porção menor. E a Bíblia diz assim, no verso 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Então, peraí, quer dizer que o filho mais novo, ele recebe o que ele pede, ele recebe a herança, ele pede para o pai, ele recebe, mas ele não sai de imediato da casa. Ele continua na casa. Porque tem alguma coisa na casa que ele gosta. Ele não quer ficar debaixo do domínio do pai, mas ele quer o benefício de estar na casa do pai. Não estou entendendo, missionário, eu vou ser mais clara. Ele não quer abandonar o vício, ele não quer abandonar uma vida de adultério, não quer abandonar uma vida de pecado, não quer abandonar uma vida de pornografia, mas ele gosta da canção que toca na casa. Ele gosta de vestir o uniforme que tem na festa da casa. Ele gosta de participar da reunião da casa, porque lá ele vê os irmãos, lá ele sente alegria, mas ele não quer mudar conduta, não quer mudar caráter, porque é difícil, sabe? Ele gosta de receber a profecia da chave da vitória, mas ele não quer consertar a vida dele para ter vitória. Ele gosta de receber a revelação que Deus vai dar uma chave, vai abrir porta, mas ele não quer fazer a parte dele de mudar a conduta, de obedecer e se sujeitar às normas do pai. Entende que às vezes nós estamos exatamente como esse menino? Nós estamos dentro da casa do pai. Temos o privilégio de sermos filhos, mas muitas vezes não queremos nos sujeitar à autoridade do pai sobre a nossa vida. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite, nessa vigília de oração, olha, você está na casa, você tem o privilégio de ser chamado de filho, sujeite-se à autoridade do pai. Abandone aquilo que não é para você, venha viver genuinamente o que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Quantas vezes, sabe? Eu prego, como eu ando muito, e às vezes a gente faz um apelo, e tem pessoas que chegam em mim depois do culto e dizem, missionário, eu até queria ser crente, mas sabe o que é? Eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando. Sabe o que é o problema? Eu até tenho vontade de ser crente, de batizar, mas eu moro junto aí, tem 15 anos, para batizar só se for casado. Quando eu escuto isso, eu fico pensando, como que alguém pode trocar o privilégio da presença por um copo de cerveja? Como que alguém consegue trocar o privilégio de ser chamado de filho, de ter o nome escrito no livro da vida, de ter acesso ao Pai, por uma vida de adultério, de fornicação e de pecado? Espírito Santo de Deus, que nós possamos nos enquadrar na conduta genuína de filhos que vivem debaixo da autoridade do Pai. A Bíblia diz que ele reúne tudo que ele tinha. O que alguém pode ter fora da casa do Pai? Dentro da casa do pai, ele é filho. Fora, ele vai virar um cuidador de porcos. Quando alguém sai da casa do pai, a intenção nunca é para ir longe. Não, só vou ali conhecer. Não, é só saber como é que é só para experimentar, é só para ver. Não, daqui uns dias eu volto. Mês que vem eu já estou aqui na próxima ceia. Eu só quero conhecer o mundo. O problema é que a gente nunca tem a intenção de ir para longe, mas o diabo ele sempre quer nos levar para o mais longe possível da casa do Pai. A Bíblia vai dizer assim que esse moço, ele reúne tudo o que tem, vai para uma região distante e lá ele desperdiça tudo o que ele tinha. Porque aquilo que o Pai nos dá tem que ser utilizado na casa do Pai. Quanta gente não sabe utilizar o benefício que o Pai tem dado? Quanta gente utilizando dos seus dons de forma errada. Quanta gente barganhando profecia em troca de Pix. Hoje eu dizia isso numa live que eu fiz pela manhã no meu Instagram. Quanta gente barganhando palavra por valores exorbitantes. Eu não tenho nada contra quem cobra para ministrar. Não ficou muito forte essa expressão. Quem cobra para exercer o ministério vocacionado, seja de cantar ou de pregar, até porque eu vivo essa realidade, eu preciso que as igrejas me abençoem de uma forma justa. E eu entendo quando alguém estipula um valor, porque nem todo mundo cumpre aquilo que combinou, entendeu? Então tem as dores do ministério. Só que o que eu não acho certo é você a todo custo barganhar o dom que Deus te deu.
Porque aquilo que Deus nos deu tem que ser usado na casa do Pai. Aquilo que Deus nos entregou tem que ser usado na casa do Pai. Não tem serventia você desperdiçar o que Deus te deu no mundo. Essa voz bonita é para cantar na igreja. Aleluia. São pessoas que recebem o dom que Deus deu, mas não se contentam em viver debaixo do domínio do Pai, se sujeitar às normas que estão aqui, ó, na direção do Pai, e quer utilizar aquilo que o Pai deu para ganhar dinheiro lá fora. Só que todas as vezes que procuramos refrigério no lugar errado, encontramos morte. É muita gente procurando refrigério num copo de cerveja, num cigarro, num relacionamento extraconjugal, num vídeo pornográfico, numa piada do duplo sentido, numa música mundana. E o Senhor está dizendo: o refrigério que você precisa, eu tenho. A paz que você precisa para a tua alma, eu tenho. O texto bíblico diz assim que ele vai para longe e desperdiça tudo, acaba com tudo, ao ponto de vir uma grande fome sobre aquele lugar e ele não tem emprego, e arrumar emprego junto com o fazendeiro que vai dar a criação de porcos para ele cuidar. Irmão, para um judeu cuidar de porcos era algo inadmissível, porque era um animal considerado imundo para os judeus. Olha o que o diabo faz. Não basta te levar para longe, ele te coloca no meio da imundície. Não basta querer levar para longe, ele quer te sujeitar a cuidar de porcos, se envolver com porcos. Só que Deus não nos chama para ser pastor de porco, Deus nos chama para ser pastor de ovelha. E pastores de ovelhas comprometidos com o reino são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus não nos chama para misturar com os porcos. Orabassukemanai, calabadassuremanai. A gente precisa entender que tem mesa que não nos cabe mais, que tem ambiente que não é para nós mais, que tem lugar que Deus está dizendo: sai daí, não se envolve. Não tem como alguém ir para o chiqueiro e não feder porco. Não tem como alguém ir para o chiqueiro, irmão, e não sujar os pés, não sujar as mãos. Se dias fui para casa da minha tia na fazenda, ela disse: vamos me ajudar a arrumar um porco. E aí quando eu fui lá no chiqueiro, aquele fedor, irmão, e olha que minha tia, ela é daquelas assim, ó, ela lava o chiqueiro dela com que boa, para vocês terem uma ideia, né? Dela não, dos porcos, né? E é aquela coisa toda melindrosa, mas é um mau cheiro natural daquele animal que os judeus consideravam impuro. E aquele menino que saiu debaixo da autoridade do pai está misturado na imundície. Todas as vezes que nós fugimos da autoridade do pai, a gente tem que tomar muito cuidado para não se misturar com a imundície. Não sendo suficiente ele estando no meio dos porcos, ele começa a desejar comer aquilo que os porcos comem. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando nós estamos em um ambiente onde tudo parece ser normal, nós começamos a normalizar as coisas. Paulo disse com muita excelência: as más companhias, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A palavra do Senhor lá em Números, no capítulo de número 11, vai dizer assim que um bando que havia vindo do Egito junto com os israelitas no período da peregrinação começa a reclamar e a murmurar pela falta de carne, estão cansados de comer maná. Eles começam a reclamar. E a Bíblia vai dizer que com o tempo eles reclamando, os próprios israelitas, os próprios hebreus começam a reclamar também. Os hebreus são influenciados pelo bando. O bando no deserto é minoria. Quantas vezes nós nos deixamos ser influenciados pela minoria? Por quê? Porque nós começamos a seguir, nós começamos a assistir, nós começamos a ver, nós começamos a curtir. Daí diz: não, missionária Lorena, eu não estou sendo influenciado, não, meu irmão. Todo dia tu tá vendo esse negócio na tua linha do tempo. Você tá lá, curte, passa, e tá achando que não está sendo influenciado. É o método mais eficaz que o inimigo está usando para influenciar hoje pessoas. É rede social, é Instagram, é TikTok. Daí, de repente, você escuta uma música, você já acha isso normal. Eu saí hoje à noite, fui levar meus sobrinhos, a Sofia, a gente foi dar uma voltinha com eles aqui na cidade.
Aqui tem um trenzinho, aqueles trenzinhos da alegria, todo cheio de luzinha, né? Uma Scania toda colorida. E a gente foi dar uma volta naquele negócio, e eu falando pro Marcelo, eram só crianças lá dentro, com os pais, adultos, e as músicas que estavam tocando eram terríveis. Eu tenho vergonha de repetir frases que foram cantadas ali, em músicas passadas para crianças. E todo mundo cantando, crianças cantando, dançando e agindo como se fosse algo normal. Porque estão acostumadas. Ele está no meio dos porcos e começa a desejar o que os porcos comem. Quem se mistura com porco começa a desejar o que porco come. Preste atenção nisso, isso é muito sério, irmãos. O que Deus está nos dizendo nessa hora é: arranque do teu convívio tudo que não te acrescenta. Se não está de acordo com a palavra, não serve para andar com você, não serve para entrar na tua casa, não serve para sentar na tua mesa. Missionária, essa hora está falando que eu tenho que excluir pessoas, que eu tenho que parar de amar as pessoas. Não. Você tem que continuar orando pelas pessoas, amando as pessoas, mas entendendo que tem reuniões que você não tem que estar lá. E tem lugares que você não tem que estar. As pessoas estão normalizando as coisas de uma maneira tão grande que nessa época de festa junina, são crianças, filhos de homens de Deus, de mulheres de Deus, dançando quadrilha na escola, irmão. Eu vou dizer o que Deus está me dizendo. Pessoas que acham normal, dizendo o que tem, é só uma dança. Não é só uma dança, você está abrindo uma legalidade no mundo espiritual quando você autoriza seu filho a participar de uma festa mundana, com uma raiz maligna. Não se misture com os porcos. Quem se mistura deseja comer o que eles comem, acha normal. Louvado seja Deus, que a Bíblia diz que ele caindo em si, ele fala: poxa, até os jornaleiros da casa do meu pai, a versão que eu li, a NVI, fala os empregados, mas eu gosto muito, se não me engano, é a Almeida, que fala assim, os jornaleiros da casa do meu pai. Porque os jornaleiros, para você entender, existiam-se os servos, os escravos e os jornaleiros. Os servos eram aqueles que trabalhavam e tinham benefícios, eram assalariados. Os escravos eram aqueles que eram obrigados a trabalhar, não tinham salários, mas dependendo da posição, de quanto o escravo era confiável, o escravo tinha alguns benefícios. Já o jornaleiro era alguém que era trazido eventualmente só em épocas de colheita. Aqui em Goiás, a gente tem muita plantação de cana em algumas regiões. E quando está na época da colheita, hoje em dia faz muito serviço de maquinário, mas antigamente eu lembro da época que fazia tudo manual, né? Aí vinham os cortadores de cana, só naquela época. Eles recebiam por um curto período de tempo e tinham que ir embora. Eles não podiam ficar na propriedade, não se alimentavam como os empregados, não se alimentavam como servos. Esse é o jornaleiros. Eventual. O que o filho está dizendo é: até aqueles que vão de vez em quando na casa do pai, do meu pai, tem mais do que eu. Sabe o que ele está dizendo? Até aqueles que vão só no culto de Santa Ceia, eu vou aplicar, até aquele que vai só de vez em quando, tem recebido mais do que eu. Eu vou voltar e pedir para que eu seja um deles. A Bíblia diz que ele caindo em si, porque o melhor tombo que a gente pode levar é esse, né? Cair em si, que a ficha caia. A Bíblia diz que ele volta. E quando ainda estava longe, o verso 20 diz assim: estando ele ainda longe, o pai o viu, e cheio de compaixão, correu, aleluia, o abraçou e beijou. Meu irmão, você entende que o que a gente precisa fazer é só decidir voltar? O resto quem faz é o pai. Quando o pai o abraça, ele começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me perdoa. Antes dele pedir para ser um jornaleiro, o pai olha para os servos e diz: depressa, traz uma roupa, coloca no meu filho. Depressa, pega uma sandália, coloca nos pés dele. Pega um anel, coloca no seu dedo, irmão. Roupa nova, fala de vestimenta nova.
Fala de uma vida espiritual diferente, fala de santidade. O que Deus está dizendo pode ter vivido lá na imundícia do chiqueiro, dos porcos, se misturando, desejando a comida deles, mas se decidir voltar, eu tenho veste nova. Se decidir voltar, abaço, que manai, eu tenho vestimenta nova. Premanto que anda lá vai, coloca uma sandália nos teus pés. Sandália nos pés fala de proteção, fala de cuidado, de servo. O que o pai está falando filho, você voltou, e aqui você tem sandália para os teus pés. Aqui você tem proteção, aqui você é bem cuidado. E o que mais deixa a minha alma acalentada é que o pai faz isso aqui, ó. Coloca anel. Anel, sabe o que é anel? É aliança, é compromisso. Quando o filho pedia a herança, o pai tirava o anel dele, fazia isso aqui, ó, arrancava o anel. Porque estava dizendo assim, ó, você não tem mais direito a essa herança, você já pegou sua parte. Você não tem mais direito a receber nada, devolve o anel, o compromisso, a aliança acabou. Quando o pai está dizendo na parábola do filho pródigo, coloque o anel de volta, é Deus dizendo, eu estou restaurando a aliança, eu estou restaurando o compromisso. É o Senhor dizendo, aquilo que eu tenho para fazer através da tua vida continua de pé, eu vou fazer, a promessa continua de pé. É um Deus que restaura alianças, aleluia. A Bíblia vai dizer assim no verso 23, que o pai diz, tragam o novilho. Eu cheguei a marcar na minha Bíblia, tragam o novilho. Não é um homem que tem poucos novilhos, mas ele diz o novilho, ele está falando de um específico. Eu imagino o pai olhando para um novilho, virando para o servo e dizendo assim, aquele ali, ó, não é para matar. Aquele ali é para engordar, para preparar, porque aquele ali é para o dia que o meu filho voltar, vai ter festa, eu sei que ele vai voltar. Aquele ali é especial. Você entende que o que Deus tem para você não será distribuído para ninguém, é para você. Que o que Deus tem reservado para você não será entregue para ninguém, é para você. Que o novilho gordo, aleluia, o novilho cevado, e é noite de mesa posta, preparada de novilho gordo, de provisão, de bênção, de zelo do Pai sobre a nossa vida. Bramanto que anda lavaçu que mandar. A Bíblia diz assim, que ele faz uma grande festa, porque aquele que estava morto reviveu, o que estava longe voltou. E o filho mais velho chega. Ele vê a festa. Ele ouve a música, ele vê a dança. E ele chama um servo para perguntar o que está acontecendo dentro da casa. Sabe qual é o problema de quem fica só na porta e não entra? É que não se envolve com a festa do pai. Se tem uma coisa que me irrita quando eu vou pregar em igreja, é aquela quantidade de gente aglomerada na porta, sabe? Das igrejas. Que fica do lado de fora, conversando, atrapalhando o culto. Eu sei que tem algumas funções que precisam ser executadas fora da igreja, quem está trabalhando na cantina, quem está trabalhando no departamento de infantil, quem precisa, de repente, cuidar do carro, ficar na portaria, né? Mas só que tem gente que vai para ali para conversar fiado, para conversar à toa, e nem sabe o que está acontecendo dentro do culto. Não se envolve com a festa do Pai. Não prioriza a oportunidade de estar ali servindo ao pai. A obrigação pela lei judaica do filho mais velho é chegar, entrar, prostrar diante do pai e perguntar o que o senhor precisa. Ele não faz isso, ele se recusa a entrar. Quem não se envolve, geralmente é gente que reclama de tudo. Quem não se envolve, reclama da cor dos uniformes, reclama de quem prega, reclama da cor da parede, reclama do cantor, reclama do pastor, reclama do líder. Quem não se envolve, coloca defeito em tudo. Deus nos chamou para ser envolvidos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele se movimenta. Deus é um Deus que se movimenta. Quando Ezequiel viu a glória de Deus, ele viu rodas que giravam e se movimentavam. Deus é um Deus que se movimenta. O Espírito Santo vem pela primeira vez e única descrita na Bíblia de forma corpórea como uma pomba, uma ave que se movimenta. Quando Ezequiel profetiza no vale de ossos secos, a Bíblia diz que Deus vai dizer, profetize ao Espírito. Ó vento, o vento se movimenta. Atos 2,
dia do Pentecoste, como um vento impetuoso. Gente cheia do Espírito Santo. Não é gente parada, é gente que se envolve. É gente que serve. O texto diz assim... Desliga esse ventilador para mim, amor. O texto diz assim, irmãos, que diante disso, o pai sai só por causa do filho mais velho. E vai dizer assim, meu filho, o que está acontecendo? Seu irmão que estava morto reviveu. Ele estava longe e retornou, vamos nos alegrar. Olha o que o filho mais velho fala, eu estou terminando para a gente orar. Olha, pai, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Eu vou repetir, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os bens com as meretrizes, você mata o novilho gordo para ele. Irmão, a chave desse texto é isso aqui. Se você não guardou nadinha do que eu disse, guarda o que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus. O filho mais velho está na casa, tem o privilégio de estar perto do pai. Só que ele se vê como um escravo. Ele olha para ele e diz, escravo. E quando ele fala acerca do irmão, aquele que estava longe e voltou, ele diz, filho. Ah, meu irmão, sabe qual é o problema? Tem gente com mentalidade de escravo, enquanto Deus quer te lembrar, você não é mais escravo, você é livre. Você não é mais escravo, você é filho. Aí ele vai dizer, ó, esse teu filho volta e tu matas o novilho gordo para ele e para mim, que te sirvo, nem um cabrito tu me destes. O pai vai dizer, filho, tudo que eu tenho é teu. Ó, olha como ele está mentindo. Primeira vez que eu estudei esse texto, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o sentimento de indignação do filho mais velho é justificado. O outro recebeu a herança, foi lá, gastou, voltou e ainda, né, tem tudo, tem banquete, tem anel. E aí, Jesus? E o que estava lá? Não ganhou nada? Sabe o que Deus me disse? Leia a Bíblia de novo. Leia o texto de novo. E o verso de número 12 diz assim, e o pai repartiu entre os dois. Então, lembra o que eu disse no início? O filho mais velho, pela lei judaica, ele recebe 2/3. Ele recebe 2 porções, ele recebe o dobro do que o irmão mais novo recebia. Então, peraí, não é que o filho mais velho não recebeu e não tinha nada, porque quando o mais novo recebeu, o mais velho também recebeu. Então, ele tem a parte dele, ele tem a herança dele. A grande questão, o que chateia o filho mais velho, tá aqui, o texto conta. Vem esse teu filho, tu matas o novilho. Tem gente que tem tudo à disposição, irmão Damião, mas reclama por causa de um novilho. Tem gente que tem o céu à disposição. Deus está ali, pronto para abençoar, mas reclama porque não ganhou oportunidade. Tem gente que tem tudo à disposição. Deus tem dado casa, tem dado carro, tem abençoado emprego, tem dado saúde, mas reclama porque não tem o cargo que queria na igreja. Tem gente que Deus tem dado mais do que ele merece, mais do que ele precisa, mas está reclamando porque não tem o carro que gostaria. Para de reclamar por causa do novilho. O que Deus está dizendo é, eu tenho um curral inteiro à disposição. Eu tenho todo o rebanho à disposição. Para de reclamar por coisas pequenas que eu tenho feito sobre a vida de alguns e se alegre com o que eu tenho te dado. Orabassuremanai. Erebadassukemanassuremanai. Alabadassuriandaramanai.
Oh, Espírito Santo de Deus. Missionária, essa é uma palavra para um culto evangelístico. Essa é uma palavra para pregar para quem está desviado. Não, meu irmão. É uma palavra para quem está ouvindo. É uma palavra para crente. Gente que cantava e parou de cantar porque a dor está falando mais alto. Gente que pregava e parou de pregar porque não teve o novilho que queria. Porque não teve o privilégio que gostaria. O que Deus está dizendo é: ei, eu recebo aqueles que voltaram, mas eu também tenho honra para dar para aqueles que estão. Então não reclame dizendo que não tem. Eu reparti entre ambos. E aquele que nunca saiu tem mais do que o que voltou. Aleluia. Só que se vê como escravo. Que a nossa visão seja aberta nessa noite. E que nós venhamos compreender e entender. Nós somos filhos. 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 Co-herdeiros de uma promessa. Aleluia. Eu quero orar com você para a gente terminar. Senhor, eu quero te louvar, Pai, pela vida dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, que toda mentalidade de escravo seja lançada por terra. Nós somos filhos, Pai. E nessa casa, como filhos, nós queremos te servir, Senhor. Pai, usa a nossa vida, executa em nós aquilo que o Senhor tem para fazer. Lança por terra toda incredulidade, toda inveja, toda fragilidade, Senhor, todo medo. Lança por terra, Senhor, todo pensamento de escravo, Senhor. Nós estamos dentro da casa, queremos usufruir do privilégio da casa, do privilégio da presença. Nós somos participantes da mesa, Pai. E a tua mesa tem nos curado, tem nos sarado. Oremanto que anda lá, basura, emanaçou, que emanai. Dispensa sobre nós nessa noite, Senhor, graça, consolo, alegria, refrigério. Senhor, em nome de Jesus, se tiver alguém me ouvindo com uma mentalidade de escrava, arranca isso, Senhor. Ele é filho, ela é filha, herdeira de uma promessa. Restaura a aliança nessa noite, Senhor. Restaura, Senhor, o compromisso, restaura a promessa. Tira toda angústia, todo medo, Senhor. Tudo aquilo, Deus, que o mundo tem tomado, tudo aquilo que tem se normalizado do nosso meio, arranca, Senhor, arranca. Não é normal se misturar com porcos, desejar o que os porcos comem. Nós temos que ter cheiro de ovelha, cara de ovelha, jeito de ovelha, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa cada um dos meus irmãos, Pai. Nos dê, Senhor, um restante de semana debaixo da tua potente mão. Quem precisa de cura, que seja alcançado com cura. Quem precisa de porta aberta, que seja alcançado com porta aberta. Quem precisa de restauração, libertação, alcança aí, Espírito Santo, onde as minhas mãos não tocam, as do Senhor tocam. Hoje, Senhor, na mesa da minha casa, Senhor, tu usastes o profeta para dizer que quando eu orasse por cura, tu curarias. Eu quero te apresentar, Senhor Deus, a vida do filho do pastor Glauber, Senhor. Chega, Pai. Chega, Senhor, dessa situação de hospital, Pai, em nome de Jesus, coloca um fim nesse ciclo. Visita, Senhor, essa criança com uma cura, Senhor, genuína, Senhor. Não uma cura momentânea por alguns meses, algumas semanas, Senhor, mas que nunca mais essa enfermidade volte, Senhor. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor levantará através daquele menino, Senhor, muitas vidas, Pai. Que toda fúria do inferno na vida dele seja lançado por terra. Dá estrutura, estabilidade para os pais conduzirem a vida espiritual daquele menino. Mas acerca dessa enfermidade, Pai, eu clamo como profeta, como ministra no Evangelho, Senhor. Visita os pulmões dele, lança por terra, alabassura e quemanai.
Ele não vai precisar mais, Senhor, não, Pai, não precisará mais de respirador, de bombinha, de remédio, porque eu creio que Tu és um Deus que realizará uma grande obra e o Teu nome será glorificado. Senhor, nós oramos em concordância no mesmo propósito nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe. Aleluia. Obrigada por me ouvirem, né?